Vou-vos apresentar pão de centeio. Pão de centeio é característico da zona de Trás-os-Montes. Para elaborarmos a receita de pão de centeio, vamos utilizar Criarte Mistura. Criarte Mistura à base de massas-mãe de centeio e Authentique Durum. Farinha de centeio T70, farinha de centeio T130 e farinha de centeio T170. Authentique e Criarte Mistura água também. Então vamos, 500 gramas de farinha de centeio 70, 300 gramas de farinha de centeio 130, 200 gramas de farinha de centeio 170, 100 gramas de Criarte Mistura, ,40 gramas de Authentique Durum e água, cerca de 70 a 75% de água, isto é, 700 a 750 de água. E vamos então dar início à amassadura. Adicionamos a água e é uma amassadura onde aqui vamos trabalhar um bocadinho ao contrário do habitual, isto é, vamos trabalhar cerca de 6 a 7 minutos em primeira velocidade e 2 a 3 minutos em segunda velocidade. Depois de amassar, esta massa tem um repouso, processo de longa fermentação, e então deixamos ficar esta massa em frio, em bloco. E então a textura dela, reparem como ela está, estes pigmentos do centeio, onde temos aqui do centeio 130, e ficou cerca de 16 a 18 horas de frio, em bloco. Vamos então dar início à tendura, e para isso o ideal não é que seja obrigatório, mas o ideal sempre usarmos, estamos a fazer um pão 100% de centeio, porque não tendermos também com farinha de centeio. E aqui usamos uma farinha de centeio tipo 70, centeio branco. Então, viramos e aqui temos a nossa massa que esteve em longa fermentação. Reparem a textura dela depois desta longa fermentação. E então vamos pesar em unidades de cerca de 700 gramas. E colocamos ao lado, um bocadinho de farinha sempre na mesa. E um pão que parece até difícil de trabalhar, mas não, extremamente fácil. E depois, onde vão aqui ter um pão a nível de sabor e com uma textura totalmente diferenciadora. Um pão, é aqui sim podemos chamar pão de centeio, estamos a trabalhar com um pão 100% de centeio. Agora, tiramos aqui a farinha. E agora, para tendermos o nosso pão, um bocadinho de farinha na nossa tela e vamos tender, extremamente simples. Reparem, temos de utilizar sempre um bocadinho de farinha e é praticamente puxarmos as pontas para dentro, ok? E depois, de maneira a que, reparem, este mal enrolado, entre aspas, vai ficar para baixo e, de seguida,
é que vamos deixar ficar a fermentar cerca de 15 minutos, uma fermentação final extremamente rápida, para depois levarmos ao forno. Claro, simples de trabalhar e aqui sempre com o cuidado de termos alguma farinha, mas também não é excesso, porque a farinha que ficar depois por dentro também depois vai se notar. Então trabalhar farinha por baixo, que é para não colar, e depois trabalhá-lo sempre desta maneira para lhe darmos aqui o formato redondo. E aqui também este mais pequeno também tem direito e fica, e vai agora fica a fermentar cerca de 15 minutos mais ou menos, para depois levarmos a cozer. Só dar aqui um jeito à nossa banca. E 15 minutos depois deixamos fermentar um bocadinho o nosso pão de centeio e vamos colocá-lo na tela. Um bocadinho de farinha de centeio na tela, ok? E agora vamos virá-lo de maneira, reparem, e ele agora abre, e aqui igual. E aqui, nesta especialidade, não aconselho, por norma, não coloco farinha, não vou peneirar com farinha, porque a farinha já é suficiente, é que tem, e aí sim, como viram os senhores anteriormente, quando eu estava a atender, com um bocadinho mais de farinha na tela, porque o centeio tem sempre tendências mais a colar. Iremos cozer o pão de centeio a cerca de 210 graus no lar, 225 no teto, e vai cozer cerca de 35 a 40 minutos. Fechamos a porta e damos vapor e também marcamos sempre o tempo para não corrermos o risco de nos esquecermos do pão no forno. Então, 35 minutos depois, 35, 40 minutos depois, cá temos nós o nosso pão de centeio, mais da zona de Trás-os-Montes, centeio Trás-os-Montes, e como vem aqui um aspecto excelente de um bom pão de centeio, 100% centeio, e vamos então abrir agora também para os senhores poderem ver esta miga fantástica do pão de centeio.